Boa noite. Terminando de me arrumar, gente. Olá. Vamos entrando que já já a gente começa. Boa noite, Vitor. Boa noite, Tamires. Vão entrando. Sérgio. Boa noite a todos, gente. Mari, oi amiga, Danilo. Hoje vamos falar sobre alcoolismo e quarentena. Muita gente está bebendo mais aí durante essa pandemia. E eu vou receber minha comadre, que é especialista em vinhos. Já já vou convidá-la aqui. Deixa eu digitar o tema antes. Aproveitem esses minutos de vocês. Só clicar no aviãozinho para chamar aí a galera. Como vocês estão? Todo mundo bem? Oi, amiga. Um beijo. Tamires, boa noite. Danilo. Sérgio. Vitor. Minha comadre já está aqui com a gente. Então, gente, como eu tava dizendo a vocês, hoje nós vamos conversar sobre alcoolismo e quarentena. Foi sugestão dela, de Aline, ela que é minha comadre, especialista em vinho, sommelier. Ela disse que é assim que pronuncia. E é mãe de duas lindezas, sendo uma princesinha que é minha afilhada. Ela sugeriu a gente conversar sobre essa questão, né, do alcoolismo e quarentena, e eu parei para pesquisar e encontrei 2 estudos sobre isso. Vou dividir aqui com vocês um resumo do que se trata cada uma dessa pesquisa. A primeira foi realizada pela Fiocruz, pela UFMG e também pela Unicamp. Então, 3 instituições de ensino se uniram para realizar esse estudo entre abril e maio deste ano, já durante a pandemia. E aí eles descobriram, né, chegaram à conclusão que 18% dos brasileiros estão bebendo mais desde a pandemia. Eles ouviram 44.602 pessoas. Então tem uma galera aí bebendo bastante. Além dessa pesquisa, como eu falei, eu encontrei outro estudo. Esse foi feito pela Universidade Federal de Santa Maria e diz que 61% das pessoas em isolamento social consumiram álcool, sendo que dessas, 30% aumentaram o consumo durante a pandemia. E vocês vão falando aí pra gente, vocês estão bebendo mais durante a pandemia? Durante essa quarentena? Vão comentando aqui que eu vou convidar a minha comadre, como eu disse, Aline Oliveira, ela que é especialista em vinhos, sommelier, barista e mãe de 2 lindos, né? Pedro e Cecília. Vou convidá-la aqui. Aproveitem para comentar agora a realidade de vocês. Vocês estão bebendo mais mesmo, porque daqui a pouco eu vou desativar os comentários e só vou ativar no fim. Então, quem quiser participar, enviar alguma pergunta, alguma opinião, envia por meio da interrogação que aparece na parte de baixo com os cartõezinhos, tá bom? Já já
Eu vou desativar. Tô aguardando a Aline, que já está aqui com a gente. Acho que é a internet que está ruim. Para quem está entrando agora, nós vamos falar sobre alcoolismo e quarentena, porque existem alguns estudos que dizem que as pessoas estão bebendo mais. Vamos ver. Não foi, vou convidar outra vez. Vamos ver se agora vai. Ah, Ai, é... A pessoa me manda o áudio. é Boa porque noite, meu amor. e, e também eu não tava dando que a solicitação não foi possível enviar, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que a minha internet, ela tem disso, por isso que eu desativo. Deu áudio falando que eu tinha fechado tudo e que ia começar tudo de novo. Eita. Deixa eu desativar aqui os comentários. Eu te apresentei, acho que 2 vezes, logo no início, que eu entrei me arrumando, passando o hidratante labial. Ai, depois te apresentei de novo, mas fique à vontade para se apresentar novamente. Tava ali terminando de amamentar a princesa, deixei Oh, dormindo. É todo um preparo, né? Aí deixa ela dormindo, aí o outro já tá ali comendo, e aí o Luan tá ali tomando conta dos dois. A porta tá ali trancada, é assim, é todo esquema. tá confinada. Eu Achei que tô ia ter confinada, participação especial. Achei que íamos ter participação especial. se ela acordar ali, quem sabe, né? No final eu não boto ela pra dar um oi pra vocês. Porque ela fala oi agora, tudo é oi. É minha filhada, gente, a coisa mais linda do mundo. Mesmo. Comadre, então, você sugeriu aí esse tema, alcoolismo e quarentena, sobre esse aumento do consumo, né? Você tem notado aqui na nossa região, em Conquista também, eu trouxe 2 pesquisas assim, mais nacionais, né? Mas e aqui na nossa região? Então, primeiramente, boa noite para todo mundo, né? Pessoal que chegou agora e que tá chegando, obrigada por estar aqui com a gente participando. E durante a live a gente vai esclarecendo dúvidas também sobre o vinho, o café, o que vocês quiserem perguntar, tá? Eu tô aqui pra isso, Vamos aproveitem, eu adoro. aproveitar. Aqui em Conquista, assim como de uma forma nacional, né? Durante a pandemia, com essa questão mundial, enfim. Sim, houve um aumento de bebida alcoólica, do consumo de bebida alcoólica de uma forma geral. Inclusive das pessoas migrarem de um tipo de bebida para outro, assim, sair da cerveja, que é uma coisa mais bar, e passar a consumir mais vinho, que é uma coisa mais intimista, é uma coisa mais, é uma bebida mais voltada para em casa, você toma em casa ali, mais sossegada, uma garrafa só. Então a gente tem assim várias mudanças de comportamento, né? E o elevado consumo de uma forma geral. Eu estava vendo uma fala de um psiquiatra da USP, o Cooperman, eu acho que eu pronunciei certo, ele falando de um costume do brasileiro de, de compensar alguma tristeza, de compensar alguma coisa ruim no álcool, né? Tipo, o dia tá ruim, ou a situação tá ruim, e dando o exemplo que a gente tá vivendo agora da pandemia, de isolamento social, sem ver amigos, sem ver família, sem ver ninguém. Então as pessoas acabam indo suprindo essa falta na bebida e na comida, né? Porque se a gente for observar também os dados de consumo de álcool, elas estão atreladas ao consumo de comida, né?
Porque você vai, por exemplo, o vinho, você vai abrir uma garrafa de vinho, você vai consumir um queijo, uma carne, uma coisa mais gordurosa. A mesma coisa a cerveja, para quem não saiu da cerveja, né? Você vai ele com petisco, alguma coisa. As pessoas começaram a cozinhar mais em casa e começaram a comer mais, né? Começaram a cozinhar mais acompanhado de alguma bebida. Então, tudo isso foi desenvolvendo por conta da pandemia. E na fala Sim. dele, ele cita, inclusive, que isso aciona um gatilho, né? Aquela coisa que a gente sempre ouviu a vida inteira e que a gente está fazendo isso agora, né? De suprir essa necessidade no álcool, né? Como se fosse uma compensação. É um momento ali de relaxamento, é um momento que você se anestesia, né? Mas a gente tem que começar a se preocupar quando isso passa de um momento relaxante para um momento em que você precisa disso para poder passar por alguma situação. Não, eu preciso beber para eu criar coragem, ou para eu ser mais feliz, ou para eu viver melhor, para eu saber lidar mais com as pessoas, para eu ser. é, como é que se diz? Para eu saber me comportar melhor, de ser uma pessoa mais aberta, vamos dizer assim, né? Então, isso, Uhum. o alcoolismo, ele começa, quando essas coisas começam a aparecer. Quando tá de manhã e a pessoa quer consumir bebida alcoólica, sem que a pessoa não é nenhum profissional da área e que precise avaliar alguma bebida naquele horário, simplesmente pelo fato de consumir a bebida alcoólica. E aí começa a você começar a prestar atenção em o seu comportamento, no comportamento de algum familiar, quando isso passa a ser um problema. Quando o motivo de um relaxamento, de você abrir uma garrafa de vinho ou tomar uma cerveja especial, seja de não, eu preciso disso, porque senão eu não vou conseguir fazer mais nada no meu dia. A partir daí vira um problema. Eu li também, comadre, que muito disso, né, se deve ao fato dessa falta de rotina que muitas pessoas se viram logo no início da pandemia. Né? Muita gente estava com aquele sentimento como se tivesse de férias. E aí De todo dia era fim de semana. Todo dia é, era fim de semana, podia beber. E aí, para muita gente, a ficha ainda não caiu, né? Ainda segue, pegou esse ritmo, esse embalo logo no início e continua com essa dificuldade de parar de beber todo dia. Eu penso assim, né? Pelas foi pesquisas que feita eu uma li. pesquisa sobre a quantidade, o consumo, as garrafas de vinho, o que foi vendido no início da quarentena, né? Porque aconteceu justamente isso. Engraçado como uma coisa vai amarrando a outra, né? O início da pandemia foi mais ou menos ali na metade do mês de março. E eu me lembro disso porque eu, inclusive, estava viajando, estava com o curso em andamento, e quando a pandemia chegou no momento em que os decretos começaram a chegar, e a gente ficou naquela, e aí, o curso vai para frente ou para? E teve que parar porque fechou o aeroporto, fechou tudo. E aí as pessoas começaram a trabalhar de casa, onde o isolamento social realmente aconteceu. Foi ali no início. E aí é o que você tá falando, todo dia era sexta-feira, todo dia tinha uma live, e era uma coisa para você se distrair, e aí, querendo ou não, tinha ali uma intenção de consumir o álcool, então todos os dias. Eu tenho vários amigos assim, né? E os Que próprios hoje é cantores, sexta-feira, né, Gustavo? amanhã é sábado e depois é fim de semana de novo, né? E aí Os o próprios cantores, eu estava falando aqui, que estimulavam isso, né, por meio dos patrocínios e com as empresas, Gustavo Lima, que o diga. E aí, com isso, houve um crescimento na procura de bebida alcoólica, né? Em relação a isso, porque as pessoas estavam em casa, elas tinham um trabalho, né? Quem estava de home office, mas é aquela coisa, eu não preciso sair para trabalhar, eu estou em casa, eu consigo, existia uma flexibilidade. E aí depois começou a vir um sentimento nas pessoas de que a pandemia não ia acabar. E aí começou a vir o índice de depressão, de pessoas com ansiedade, aquela sensação de vida estagnada. E aí, mais um motivo, aí aquele motivo inicial de achar que estava todo mundo de férias bebendo, o motivo mudou, né? As pessoas estavam psicologicamente afetadas. E muitas dessas pessoas, a maioria delas, encontraram no álcool uma forma de ser uma anestesia, né? De passar por isso de uma forma tentar passar por isso de uma forma mais leve, vendo aí essa possibilidade
de conseguir ultrapassar essa fase, né? E depois veio a reabertura dos bares, e aí as pessoas que estavam consumindo mais em casa, agora elas consomem na rua e continuam consumindo em casa também. E aí a gente teve várias fases assim da pandemia pensando por esse lado que foi assim, mas eu acho que a parte mais crítica mesmo foi desse meio para o fim. Foi quando as pessoas viram que não tinha pretensão de reabrir nada, de voltar nada, que não existia uma vacina, não existia intenção de voltar nada ao normal, né? Que eu acho que as coisas não vão voltar ao normal, não tem como. E aí é isso. Essa forma de suprir as necessidades, né? Mas eu acho Sim. também que a gente tem que ficar de olho no alerta, né? De a partir até que ponto isso é bom e a partir de quanto isso é um problema, né? Quando você começa a ter esse pensamento de que você precisa beber todos os dias para conseguir atravessar os dias, resolver um problema. Mas quando você consome de uma forma consciente, de uma forma que você consegue ficar um dia, 2 dias, uma semana sem consumir bebida alcoólica, então você tá ok. Mas a partir disso é que o problema passa a existir. E aí a gente precisa ficar de olho ou na gente ou em quem estiver próximo a gente que começar a aparecer esses sintomas, né? Inclusive ansiedade, os tremores, a necessidade do consumo fora de hora. Existem várias coisinhas assim para a gente ficar em alerta, né? Sim, eu li também sobre essa questão do alcoolismo, né, para entender e vi que o aumento do consumo em si não define o alcoolismo. O alcoolismo é uma doença crônica que é causada por vários fatores, não apenas pelo consumo excessivo de álcool num curto período de tempo. Então, não é porque uma pessoa está bebendo mais agora na pandemia que vai se tornar um alcoólatra. Precisa ser uma soma desse fator com vários outros, né? Por isso que também alguns pesquisadores não definem assim, você pode beber até quantos copos para se tornar um alcoolista, então uma frequência por dia. Eles não defendem isso, né? Isso não Porque se mede precisa em analisar ml, a né? pessoa. Hum? Isso não se mede em ml, né? Não tem como saber. Isso, porque precisa analisar a história da pessoa, né, a família, vários outros elementos que ela carrega, não é só essa questão mesmo do aumento excessivo agora durante a pandemia. Então, é preciso fazer o alerta mesmo para se atentar aos sintomas, né? Se não está tendo uma certa dependência. Isso, exatamente. Houve um lado bom desse consumo, né, excessivo, assim, as vinícolas comemoraram, né? Desde março para cá, tem se vendido muito vinho, inclusive tem um vinho francês que é o Rosé Piscine, que ele foi o vinho mais vendido em 2019 e as vendas dobraram esse ano. O consumo, o gosto do brasileiro são por bebidas mais alcoólicas, mais adocicadas e mais frescas. E por isso esse boom, né, do vinho rosé, do vinho branco. E as vinícolas nacionais também comemoraram isso, porque as pessoas começaram a comprar pela internet, porque era onde se conseguia comprar. Então as lojas, os e-commerces começaram a vender muito vinho, as vendas aumentaram 20% comparado ao mesmo período do ano passado. As pessoas começaram a procurar mais. Esse ano, se eu fosse fazer uma listinha de todas as pessoas que procuraram, Aline, eu estou indo fazer uma compra em tal lojinha. Eu queria uma consultoria aqui de quais que eu compro, de quantidade que eu compro, esse eu guardo, esse eu tomo agora, esse eu tomo depois. E de pessoas que estavam a fim de comprar bebidas que fossem para tomar logo, de vinhos jovens, que são aqueles vinhos que não foram feitos para ser guardados, né? E não daqueles vinhos que a gente compra para tomar quando eu fizer 50 anos de casado, enfim. As pessoas queriam consumir logo. E isso aumentou também a procura das pessoas quererem conhecer mais a bebida. Então, a procura pelos cursos. Ah, eu tô saindo da cerveja porque eu costumava ir muito no barzinho no fim de semana e agora eu tô indo pro vinho, mas as pessoas querem beber melhor. Então, conhecer a bebida, conhecer a história da bebida, tanto do vinho quanto da cerveja. Aqui em Vitória da Conquista, a gente tem um mercado muito forte de cerveja artesanal. E os Uhum. empresários daqui têm comemorado muito isso.
Porque já que eu tô em casa, já que eu vou pedir, então eu vou começar a tomar aquela cerveja que é a cervejaria Euforia mesmo. Eu tava conversando com o Maurício, que é o proprietário, e ele falou, as pessoas estão buscando mais conhecer. Já que eu tô em casa, já que não tô saindo, porque não é uma bebida que você vai encontrar num barzinho. É uma bebida para você tomar pelo simples fato de apreciar a bebida e não pelo fato do álcool. E aí veio essa diferença de muita gente ter falado, virado para mim e ter dito, Aline, eu sempre gostei de tomar cerveja, mas agora eu tô afim de apreciar uma bebida, de ir para uma cerveja artesanal, de ir para um vinho. Então, também teve esse aumento do consumo, quando eu falo do vinho, não é porque as pessoas também começaram a beber mais, é isso que você falou, né? Também não é isso de que as pessoas viraram alcoólatras, mas também tem esse lado de que as pessoas começaram a querer consumir mais, consumir melhor, de abrir uma garrafa de vinho pronto, com um prato ali que harmonizasse, e poxa, que legal. Já fiz cursos, né, antes da pandemia, de pessoas que a primeira vez que estavam bebendo, tomando bebida alcoólica foi aquele, naquele dia. E elas optaram o vinho pela escolha do cá porque é diferente. Porque eu quero saber por que as pessoas cheiram a taça, por que eu giro a taça, qual é a diferença do branco, do tinto, do rosé, por que tem essa coloração, por que de onde vêm os aromas. Então, assim, é uma questão das pessoas quererem começar a consumir melhor também, né? E isso é a coisa boa, né? E, assim, falando também das propriedades, a OMS, né? Inicialmente tinha lançado um alerta, né? Do alto consumo de bebida alcoólica e ter frisado de que é importante, claro, que dentro das suas condições fisiológicas, se seu médico permitir, de você tomar uma taça de vinho diariamente. Os polifenóis, que são substâncias benignas que tem na casca da uva, elas passam para o vinho e elas podem prevenir doenças cardiovasculares. Mas isso não é um remédio. É a mesma coisa, exemplo da água, que eu gosto sempre de dar. A água faz bem à saúde, mas se eu tomar 10 litros de água todos os dias, não vai de fazer bem, vai começar a fazer mal. Porque está tomando água demais. Então, tudo tem uma quantidade certa, um período certo, e tudo depende de cada indivíduo, né? Então, não adianta Uhum. você começar a beber vinho desesperadamente para não ter doença cardíaca. Isso vai, isso vai depender de cada pessoa. Então, assim, o consumo moderado, ele, além de fazer bem por uma questão de relaxamento, de um brinde, de você jantar com uma pessoa, de harmonizar aquela bebida com a comida, também tem esse benefício, né, pro corpo, não só para a mente. Mas claro Uhum. que tudo dentro do permitido, né, do ideal. Sim, E, até a, porque e o pode. permitido, não sei se eu falei no início, mas são 250 ml de vinho por dia. E quando eu falo vinho, eu gosto também de deixar isso claro, que quando eu falo vinho, eu estou falando do vinho vinificado, aquele vinho fino, que as pessoas tanto comparam com. Ah, é o seco. Sim, é o seco. Que é feito com vites viníferas, que são uvas próprias para fazer o vinho. Aqueles vinhos que a gente compra de mercado, né? Os vinhos de garrafão, eles são feitos com uvas americanas. E são essas uvas para consumir natura, eles são mais adocicados, eles têm essas substâncias, mas em bem menos quantidade. Então, quando eu falo do consumo do vinho, eu estou falando do vinho vinificado, esse vinho que a gente compra em adegas, em lojas especializadas. Você destacou aí a importância de ter esse equilíbrio mesmo, né, comadre? Porque assim, né, quando a OMS fez esse alerta, foi por conta de várias consequências que a organização estava notando, né, com o aumento desse consumo. O setor estava se beneficiando, diferente de muitos outros segmentos, né, econômicos, mas tinha um risco muito grande aí a longo prazo para a população, né? Eles disseram que abala a imunidade, né? Os médicos, E cientistas que contribui para acidentes e realmente. E a violência doméstica, a gente já discutiu aqui no chá algumas vezes, né? As pessoas estão em casa, também aumentou o número de casos de violência doméstica. E esse agravamento dos transtornos psicológicos que nós pontuamos anteriormente, né? As pessoas chegaram na fase de muitas bads, muitos
momentos de reflexão, né? De jogar tudo pro Ah, lado, afogar as mágoas. E aí isso tem efeito a longo prazo, por isso que é necessário esse equilíbrio, porque não é só agora. Se não, encher com um cara todos os dias, né? Afogar aí na bebida todos os dias, a longo prazo vai vir a conta. Então, por isso que é eu acho que com a importante pandemia as coisas só se intensificaram, né? E essa questão da imunidade foi um fator importante também para que a OMS destacasse esse alerta, porque com a imunidade baixa você inclusive estava sujeito a pegar o Covid, né? E aí sim. também outras questões de, por exemplo, o vinho tem esse benefício, né, de evitar no consumo correto de prevenir doenças cardiovasculares. Mas a cerveja, por exemplo, ela já é um indício de obesidade. Se você consome muito, ele é um dos fatores que contribui para isso. E obesidade Uhum. também é um dos fatores. Agora eu acredito que bem menos, mas era um grupo de risco grande, né? Então, assim, várias coisas que tinham várias. Uma coisa puxava a outra, né? Obesidade, que você podia pegar o Covid, o elevado consumo, consumo de álcool que você podia se tornar, né? Começar a ter ali um comportamento de alcoolismo. Claro que ninguém vira alcoólatra de um mês para o outro, mas é aí que começa o consumo, né? Uhum. São hábitos, né, que estão ligados, que a gente sempre vem alertando. O chazinho. Eu não fiz chá, hoje estava tão corrida. Eu falei, eu não vou beber, porque senão eu vou. Adoro chá, inclusive. Todos os dias aqui a gente gosta de tomar um chazinho. Dou pra Cecília, não funciona, mas eu dou. Eu também tenho feito muito aqui em casa, não por conta do chá, né, do quadro, mas mesmo para tentar desligar aos poucos, né, para chegar o momento de dormir, tá? O jeito de apagar as mágoas, dando um chazinho ali, que você dorme leve, gostoso. De acalmar os nervos. Comigo super. Pois é, comadre. E Mãe, aí, esses hábitos, muito. né? Hã? E mãe não precisa nem de muito, né? Encostou ali o chazinho, já tá. Já tá cochilando. Pois então, que a gente vinha falando, esses hábitos ruins que as pessoas já tinham, né, antes da pandemia, só ganharam mais força, ganharam mais destaque e as consequências são as mesmas, né? Só mesmo aumentou aí o grau dessa lente. Ah, é, com certeza. E aí eu queria que você compartilhasse algumas dicas de como manter esse equilíbrio, né? Não muita gente quando começa a beber não sabe parar. Chega um momento que já não tem mais sentido, ele não tem mais. Você não consegue controlar, a pessoa não consegue controlar. E aí tem a fase da recusa, né? De que não, não existe esse problema, eu não tenho isso, né? Então para evitar isso, então, assim, é claro que um médico aqui poderia até explicar melhor do que eu, mas eu consigo dizer para vocês, assim, com uma certeza. Claro que cada um procurando a orientação do seu médico é que o consumo de uma tacinha por dia não faz mal. Pensando nisso, a indústria do vinho, inclusive, tem os vinhos que a gente fala que são vinhos em bag, são naquelas caixas de 3 e 5 litros que tem uma torneirinha do lado. Você não precisa comprar uma garrafa, você compra uma caixinha daquela, deixa na geladeira, todo dia uma tacinha de vinho ali. Você não precisa consumir uma garrafa inteira todos os dias. Uma taça, meia taça, que seja, para acompanhar o jantar, né? Ou pós-jantar com uma sobremesa, enfim. Uhum. Eu acredito também que você não buscar um motivo para que aquilo seja uma forma de anestesiar, né? Tipo, o que aconteceu uma vez aqui, esses dias, Luan chegou aqui em casa, Luan é meu esposo, para quem não sabe. E ele tava tomando café da manhã, entrou 5 da manhã na TV. E ele falou: eu tava saindo da padaria e passou um cara na minha frente com uma latinha na mão. E era 7:30 da manhã. Então, assim, isso é um ponto importante para a pessoa se perguntar.
Então, aquilo que eu falei inicialmente, se você não está consumindo álcool por uma questão técnica, porque você é um profissional da área, quando eu fiz o curso de sommelier, os cursos eram sábado durante o dia, a gente começava 8 da manhã e ia até às 6 da tarde, e no domingo de 8 ao meio-dia. E dentro das aulas a gente consome vinhos, né? Teve um dia, por exemplo, que a gente estava vinho. Você pode simplesmente degustar e descartar a bebida, não precisa necessariamente ingerir. Então, se você não está numa situação dessa, uma avaliação técnica que você precisa provar a bebida só pelo fato de 7h30 da manhã você abrir uma latinha de cerveja para tomar no lugar de um café com leite, então eu acho que aí já é um fator para você se pensar, né? Não, é que eu preciso tomar essa cerveja aqui porque o meu dia vai ser puxado, vai ser ruim. Eu preciso beber aqui meio-dia porque senão eu não vou conseguir fazer nada à tarde, né? Então é de Sim. buscar um motivo como se aquilo fosse um remédio para evitar uma dor de cabeça, né? Eu acho que é bem pensando por aí. Mas se você está tomando, chegou uma sexta-feira, um fim de semana, Reservar um momento. reservar um momento para isso. Não, hoje a gente vai abrir uma garrafa de vinho porque vou preparar uma carne, vou fazer um risoto, vou receber uns amigos em casa. E a intenção que seja só essa, né? E não porque, eu Uhum. preciso beber, né? Eu preciso disso aqui agora, né? Se eu não beber, não tem graça. E isso é uma situação que às vezes acontece muito, né? Você vai para algum lugar e não, mas eu tenho que tomar uma, né? Senão eu não vim para o lugar, senão não tá valendo. Então não é assim, você pode curtir de outras formas, também, simplesmente pelo fato de você estar ali, de estar com pessoas que você gosta. Não precisa necessariamente da bebida, né? Da bebida em si. Então, eu acho que isso talvez seja o início de você começar a pensar em si ou observar o comportamento do outro, né? De Uhum. começar a pensar em coisas assim que precise do álcool para antecipar alguma situação, né? Para se preparar para alguma coisa. Eu acho que é mais ou menos por aí. Uhum. E se atentar também à quantidade, né? Como você falou, muita gente agora na pandemia está se permitindo experimentar. É uma boa ideia porque quando é algo novo, você não vai lá com toda aquela sede, né? Vai com delicadeza. Então, é legal experimentar por isso, né? Porque você tem uma certa cautela, não sai virando a garrafa. E no início do ano, antes de começar a pandemia, eu estava fazendo umas degustações guiadas. E vamos dizer que 80% do meu público seja feminino. E boa parte dessas mulheres é sempre assim, não, eu consumo vinho ou para acompanhar uma amiga, ou para acompanhar um esposo. Mas geralmente assim, eu tomo vinho porque eu gosto de beber pouco, mas eu quero beber bem. Às vezes eu vou sair para um Uhum. barzinho e as minhas amigas estão consumindo cerveja, mas eu quero consumir ali só uma tacinha de vinho, só para acompanhar elas. Então é o fato de você curtir aquela taça de vinho, de curtir aquela bebida, mas sem precisar do exagero, né? E o que acontece muito também é aquela conta, né? Que, falando em preço de vinho, o vinho é uma bebida cara de você se consumir, né? Sim. Existe vinhos aí a partir de R$ 30, mas assim, você pensar que você vai dar R$ 60 numa garrafa de vinho, pensando assim, na situação geral do país, enquanto uma economia caiu, no salário mínimo, de tantas pessoas que talvez o preço daquela garrafa de vinho seja melhor investir em outra coisa. Então a gente tem uma deficiência de consumo de vinho aqui no Brasil por uma coisa cultural. As vinícolas elas não têm apoio do governo por isso, então elas não conseguem abaixar o preço. Então tem várias coisas também que influenciam o não consumo do vinho e aquela continha que as pessoas fazem de, mas se eu consumir determinada cerveja, se eu for converter no valor do vinho, eu vou beber muito mais. Então você vê que não existe uma preocupação em beber com qualidade. A pessoa quer beber em quantidade, né? Para encher O a que cara. for ali.
Acho que a sua Outra, internet é minha. Eu não tô te vendo. eu tô te vendo. É a minha internet que deve estar mais aqui, eu tô te vendo, tô te ouvindo normal. Branco, eu achei até que tinha caído a live. Mas você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, agora você apareceu pra mim. A Tava pessoa tudo já é transparente. Outra claro. coisa que as pessoas sempre indicam, comadre, é comer ou é beber comendo, né? Pra dar mais energia. Isso tem fundamento? Repete a pergunta que cortou. Outra coisa, outra dica que as pessoas compartilham é beber comendo alguma coisa, petiscando, para dar força, para aguentar. É realmente verdade? Tem fundamento ou é mito? Olha, não necessariamente comer enquanto se bebe, né? O ideal é que você consuma bebida alcoólica de estômago cheio, né? E aí existem alguns mitos de alguns alimentos que devem ser evitados, enfim, que isso não tem problema nenhum, né? Mas o ideal mesmo é que você consuma água enquanto você consome bebida alcoólica. É melhor você tomar água do que você comer. Então, se Para ficar abasteça hidratado. antes, coma antes, se durante a bebida não tem problema comer enquanto se bebe. Mas se você estiver preocupado em não ficar bêbado, então é melhor você consumir água. Falando do vinho, para cada taça de vinho, 2 copos de água. Porque por que a pessoa. O que acontece com a embriaguez? A pessoa se desidrata. E acontece muito com cerveja e também com destilado, dependendo da forma com que você consome, você vai muito ao banheiro. Então, você está ali se desidratando. E por isso, você deve consumir isso, cerveja gelada e água. Mas é o indicado. É melhor que você consuma água do que você comer alguma coisa durante o consumo. Aí assim vai evitar dor de cabeça, vai evitar que você que o álcool, né, prevaleça mais e você fique bêbado logo, a ressaca do dia seguinte, tudo isso. Então a água é A melhor do que comer. pessoa. Olha, Luan, importante beber água. Luan, você não vale não. Você já sabe tudo já, meu filho. Bebe água e assim, acontece muito comigo, né? Eu não vou dizer pra vocês assim que eu sempre faço isso, porque às vezes, né, ninguém é de ferro. Eu tô ali tomando vinho, amor, vamos beber água, né? Aí enche o copo de água e me dá. Pra lembrar que tem que tomar água. Tem que tomar água. E é bom você já colocar antes, assim. Eu acho bacana que tem alguns restaurantes, inclusive, quando você pede o vinho, já vem uma jarra de água na mesa. Alguns restaurantes cobram por isso, outros não. Mas é uma coisa legal de se fazer. Porque quando o garçom vem e serve a água, automaticamente você vai tomar água antes do vinho. Você faz isso involuntariamente. Você vê a água, já bate a sede. Então, esse serviço de você consumir, dele sempre servir a jarra de água junto com o vinho é legal. Porque você nunca pensa em pedir uma bebida alcoólica e fala, me traga uma água. Ninguém faz isso, né? É, verdade. É Boa legal, por dica. isso. Ali Tem eu já fundamento, sim. de água na mesa. Porque se secar o copo, você não vai querer levantar para encher o copo. Então já deixa uma jarrinha de água ali, com uma garrafinha de vinho ou com a cerveja e pronto. Comadre, você sempre está compartilhando aí no perfil dicas de harmonizações, né? Compartilha algumas aí com a gente. De vinho, cerveja. Eu vi uma que eu fiquei assim bem curiosa do acarajé. Do acarajé. Esse exemplo do acarajé virou um clássico. Porque eu, no início do ano, eu fiz uma noite, a harmonização de espumante com acarajé. E aí as pessoas foram, né, curiosas, porque você consome acarajé com um refrigerante ou com uma bebida mais cítrica. E a ideia da harmonização do acarajé com uma bebida mais voltada para algo que pareça um refrigerante, algo que tenha um frescor, e tem uma explicação. E por isso o espumante. O espumante ele tem gás, então o gás carbônico ele limpa as suas papilas gustativas que o acarajé deixa na boca.
Então, e por isso vai harmonizar. E aqueles toques mais cítricos, mais voltados para laranja, limão, abacaxi, que o espumante geralmente tem, e que o vinho branco, dependendo de algumas uvas, também podem passar isso, a intenção é justamente essa. Sabe quando você come uma carne de porco e coloca aquele limãozinho em cima? Aquela acidez ali faz o quê? Dá uma leveza para a carne. Então, na hora de harmonizar uma comida gordurosa com vinho que tenha muita acidez, é exatamente esse o efeito. E as pessoas saíram de lá falando agora Hum, consumir junto. Ou então elas começaram a comprar aquelas mini garrafinhas de espumante de 180 ml, já deixaram ali tudo no sim, gelinho e pronto. E aí eu quebrei a Coca-Cola. muito chique. Muito chique, ainda vai tirar onda. Podem experimentar o espumante e o espumante brut, que é aquele espumante mais seco. Porque tem aquele o espumante moscatel, que é o mais docinho, ele não vai harmonizar. Vai ficar bom, mas não vai ficar muito bom quanto o brut, que ele é um pouquinho mais seco, ele tem uma concentração menor de açúcar. E ele com a acarajé, ele harmoniza super bem. A feijoada, por exemplo. Você sempre pede uma feijoada e a mesma coisa. Você vai pedir alguma coisa para rebater aquela gordura. E aí a gente vê muito assim, muitas indicações de pessoas, mas aí com a feijoada tem que ser um vinho encorpado. Eu acho que quando você come uma feijoada no domingo, é um momento de relaxamento. E feijoada já é um prato pesado. Então, se você consome um prato pesado com vinho pesado, você não vai conseguir nem levantar da cadeira. Então, alguma coisa tem que compensar. Então, já que a feijoada é um prato pesado, então vá de um vinho mais adocicado. Então, para as pessoas que gostam de vinho suave, podem ir tranquilas com a feijoada. Porque a sensação de gordura da feijoada com um vinho mais doce, ela vai trazer uma coisa mais equilibrada na boca, um sabor mais equilibrado. Então, vai harmonizar muito bem. E para quem gosta mais dos vinhos secos aqui, eu vou dar a sugestão de um Riesling, que é uma uva branca, um Riesling mais adocicado. Ele vai ficar muito bem com a feijoada. E tem vários pratos do dia a dia que a gente nunca imagina de consumir com vinho e que fica muito bom. O acarajé, que é uma coisa que a gente consome tanto aqui, com espumante, ficou fantástico. Quem quiser o nome do espumante foi com aquele Freixenet Ice. Aquela garrafa toda branca. Na adega Porto dos Vinhos tem, que elas vão indicar para quem quiser testar em casa. Sim, me conta os planos agora para esse período aí de. Já tá, estamos aí, digamos, no meio da pandemia. Como que tá os planos? Novos cursos? O que é que você está É, aprontando? eu estava com a agenda de cursos presenciais cheia, né? E aí a gente teve que suspender tudo e não tem jeito, né? Eu ainda não Sim. sinto que existe uma segurança para voltar com as turmas presenciais. Então, a gente está trabalhando para conseguir fazer isso mais remotamente. Então, eu estou começando a pensar no online, né? De um jeito que as pessoas consigam continuar estudando vinho, continuar tendo essa aproximação com a bebida. E o meu trabalho é sempre de simplificar o vinho, tirar essa coisa de que o vinho é uma coisa muito sofisticada e inacessível. Então, eu sempre trabalhei pensando em coisas voltadas para o dia a dia, inclusive as minhas sugestões de harmonização. E aí eu estou começando a pensar e trabalhando em cima da possibilidade dos cursos online, da coisa remota, né? E aí eu acho que a gente Uhum. vai ficar por isso por algum tempo. E assim que eu tiver datas e cursos já disponíveis, pode deixar que eu vou divulgar, porque por enquanto vai ser assim. Eu ainda não acho que seja o momento de conseguir fazer tudo. Eu não me sinto segura para isso, né? E o curso de vinho é uma coisa tão próxima ali, a gente compartilhando, né, as taças, não compartilhando as Experimentando. taças um com o outro, mas assim, existe uma proximidade muito grande.
Então, o que era para ser uma coisa tranquila, eu acho que ia ficar muito tenso, assim. Então, não acho que vale voltar, infelizmente. Então, a gente tem que começar a pensar no online, né? Na coisa mais cada um no seu canto. E eu acho que a nova tendência para qualquer setor, né? Porque o meu foi diretamente Todas as afetado, né? áreas. Quem trabalha diretamente só com curso e com serviço, com consultoria como eu tive que ficar parada por todo esse período. Então, é pensar de um jeito do curso online mesmo, da coisa remota. Eu também acho, como eu falei, né, quando eu fiz a pergunta, para mim ainda estamos no meio da pandemia. E ainda vamos enfrentar vários meses pela frente dessa mesma nova realidade, né? Essa mesma incerteza, essa mesma sensação de e depois. Então, eu também acho que ainda não é o momento de estar se reunindo, de estar aglomerando, mesmo que não seja uma aglomeração de muitas pessoas, entendeu? De estar É, fazendo o mesmo presencial. Ainda é preciso respeitar e o virtual é o caminho, né? exatamente. A gente ainda Eu vive acho. um período de pandemia, né? E é Uhum. complicado quando a gente vê que as pessoas estão voltando assim, claro que existe a saudade, aquela sensação. Uma amiga me disse essa semana, ninguém consegue mais viver isolamento social 100%. Não, é psicologicamente impossível. Mas a gente consegue voltar, né, entre aspas, de um jeito pensando no outro, né? Não é só um benefício para a gente, é para o outro também. Então, menos pessoas, menos contato. E aquela saída assim, quando você vai sair de casa, eu preciso sair, eu posso resolver isso de onde eu estou, eu preciso realmente ir para tal lugar, né? E voltando e pensando assim, por exemplo, no grupo de pessoas que vão se identificar comigo. Por exemplo, eu estava com o filho na escola, eu estava com um período livre, e aí agora a gente se viu com duas crianças em casa, eu trabalhando de casa, né? Então, assim, tem essa dificuldade do. Eu não lembro a última vez que eu tive tempo para mim, entendeu? Uhum. E tô falando com mim, tô falando com o Luan, que sai de casa, mas é trabalho. Então, assim, a gente tá sentindo demais essa falta de ter minha mãe aqui para ficar com os meninos pra gente conseguir sair num sábado à noite. Então, tá todo mundo sendo afetado. Então, se cada um fizer o seu pouquinho em casa, eu acho que a gente consegue é, voltar, né, de um jeito mais consciente, né? Não esperando que vai aparecer. É. É isso, né? Cada um faz a sua parte, Eu falo cada um. assim, para as pessoas que estão trabalhando em casa e com filho, porque é o que a gente mais vive, né? De gente que está em casa tendo que se desdobrar. A gente não se divide, a gente se multiplica para poder dar conta, né? A verdade é essa. Mas Eu que não tenho filhos, já estou imaginando, fico pensando você aí, né? doido, Com essas duas porqueirinhas aí correndo dentro de casa, agora os dois correndo. exatamente. Correndo unidos contra a gente. Mas é isso, cada um fazendo sua parte, né? Pra gente tentar voltar aos poucos a se encontrar, a compartilhar esses momentos, né? Além do É. nosso tempo está chegando ao fim, só temos mais 10 minutos. Eu queria que você compartilhasse mais algumas dicas, recomendações de filmes, séries, livros aí sobre esse universo das bebidas e também sobre essa questão, né, do consumo excessivo. Tem umas séries na Netflix que eu já como eu vi agora. Mas tem um post no meu Instagram que eu vou te mandar e aí você compartilha para todo mundo nos stories com Uhum. indicações de livros, tanto para vinhos, para quem gosta de café, do mundo do chá. São livros super didáticos, de fácil leitura, são livros objetivos, fáceis de entender. E na Uhum. Netflix tem uma série, inclusive, que é maravilhosa, que é Um Ano em Champagne. Então, para quem tiver
Quando você for comprar seu espumante e seu acarajé e quiser entender um pouquinho mais sobre espumante, tem uma série chamada Um Ano em Champanhe, que é lindíssima, que vai falar sobre a produção de champanhe na França, contar a história dos produtores, do pequeno produtor, da história, da evolução da bebida. Então é super legal. Tem um filme também que eu não vou lembrar o nome agora, mas conta a história de um sommelier que ele estuda para o Master of Sommelier, que é assim, o sonho de todo sommelier, de ter essa medalhinha, assim, que é que é, na verdade, uma classificação, né? Um curso que só existe nos Estados Unidos. Então, é muito legal. Ele teve que deixar várias coisas para trás, o legado que o pai dele deixou para ele de uma empresa, ele largou tudo para conseguir ir atrás do sonho dele, que era se tornar um sommelier né, de renome internacional. E tem uma série chamada SOM, que é SOMM, que também conta a história de vários sommeliers que foram atrás desse, dessa certificação, mas assim, conta a história deles, né? Ali, o que acontece ali fora desse curso, desse universo, é a história de cada um. Então é um pouco dos bastidores que acontece no mundo dos vinhos que a gente não vê, né? A gente só vê a coisa glamurosa e esquece que por trás disso tem pessoas, né? Trabalhando ali. Então, são séries e filmes bem legais assim, para vocês assistirem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se eu for lembrando de mais, eu te mando depois. Porque tem umas coisas escondidas, assim, bem legais na Netflix. Para poder assistir relacionada ao tema. E você tá sempre compartilhando, né, no perfil. Sempre. E assim, Carol, eu também sou muito acessível. Então, assim, tem dúvida, pode mandar um direct. Eu tenho ex-alunas minhas que chegam na prateleira de uma adega, tira foto e me manda no WhatsApp. Aline, eu levo o que hoje? E não tem problema, pode me mandar que eu auxilio, eu ajudo, porque o meu trabalho é justamente esse, de fazer com que as pessoas conheçam mais o vinho, conheçam mais a bebida e elas comecem a beber melhor, consumir melhor, né? De um jeito pensando na experiência de abrir uma garrafa de vinho, de escolher aquele vinho, porque é o seu estilo pessoal. Se ele for um tinto, se ele for rosé, um espumante, se ele for um vinho mais encorpado, mais leve. Eu estou gostando muito da ideia também de que as pessoas estão começando a migrar para cervejas artesanais. E as cervejas artesanais produzidas aqui em Conquista, né? Falando aqui da nossa cidade. Então, a gente Sim. está buscando também valorizando o pequeno produtor, a pessoa que está ali, que ela está preocupada em fazer alguma coisa mais exclusiva. Não está interessada em consumir e vender em larga escala. Ela está ali pensando em fazer alguma coisa, algo mais. Colocando a personalidade dela ali, né? Na bebida, na cerveja, uma coisa de qualidade. Então é Mas isso. Então é buscar a bebida pensando na experiência, na harmonização, sabe, do brinde. Eu falo que sempre que vinho é celebração, é um brinde, é você abrir com alguém, é de comemorar uma promoção, é um aniversário, alguma coisa boa, mas que isso não seja o ponto central da coisa, né? Que ele seja um complemento, seja algo festivo ali, algo comemorativo. Não alguma coisa que você precise daquilo para tornar aquela situação melhor, mais alegre. Mas que aquilo seja só um complemento. E quem tiver dúvida e quiser saber mais, é só ir no meu Instagram e eu tô aqui para isso, para simplificar a bebida, né? Para torná-la é mais isso. acessível. Muito obrigada por todas as dicas, por esse papo tão gostoso. Estava com saudade já. Deu para enganar só um pouquinho. Ah, não é? Eu tô doida para mandar a Cecília para brincar com você um pouquinho. Eu fico imaginando aquele vídeo que você colocou, ela saindo com sua mãe e Pedro correndo. Esses dias, como elas saíram para dar uma voltinha, Ah, você foi sim, gravar os vídeos, eu acho. Aí eu fico, eu ai, meu precisei Deus. de vídeo. E aí ela veio me socorrer aqui essa semana. E aí é ótimo. Ela gosta que fica com os netos. A gente consegue dar um gás aqui, que a gente tem uma ajuda. Todo mundo feliz.
Eu tava lembrando que da última vez, né, que vocês vieram aqui, ela ainda não caminhava, era bebezinha, não é? Da Ela só última engra... vez. Gente, fiquei imaginando ela correndo aqui. Pera aí, rapidinho. Sai daí, não. Viu? Cadê Cecília, gente? Será que a princesa acordou? Eu acho que a live não vai cair, ainda temos 5 minutos. Acordou! Oi, Dinda! Fala oi. Oi! Você tá ao vivo, minha filha. Fala oi. Ela me deixa, mamãe, acordei agora. Oh, meu Deus, Acabei de acordar. O que que você tão quer? linda! Tadinha. É, Ei, ei, princesa! Oh, meu Deus, coisa linda! Linda de Dinda! joga beijo. Mua. Que lindo esse sorriso! Cadê o Agora beijo? Linda! Ai, que saudade! Que inveja desse abraço! tadinha. Cadê? Só fez cochilar. Foi? Só, só foi uma pausa. Amor. Ainda vai liberar a mamãe, tá bom? Toda sua de novo. Beijo, meu amor. Obrigada mais uma vez, viu? Um beijo. Beijo, lindas. Tchau. Não tá afim de ser simpático. Gente, muito obrigada a todos que participaram dessa conversa aqui com a minha comadre. Semana que vem tem mais, quinta-feira. Beijo. Beijo. Tchau.